Hoyo, que é o poço, né? Traduzido para português para o poço. E sim, tem final. Tem um final até bem simples e um final que normalmente quase todo filme que fala de psicologia tem. Estava reassistindo Jiraiya quando me pediram para explicar e gravar que raio é The Oil, porque o pessoal de casa assistiu o filme, saiu impactado porque o filme é excelente, mas aí não tem um fim, né? Mais um filme espanhol que a gente chega no fim e não tem nada. Só que não é isso, o filme para você poder assistir filmes e compreender a grande maioria deles, você tem que ter uma inserção dentro da filosofia, da psicologia para poder compreender. Os cineastas usam muito disso para poder explicar seus filmes. E aí a gente foi mergulhar em algumas críticas de YouTube e tá lá, não, porque The Oil é uma grande crítica à sociedade moderna, ao capitalismo, à escala de classes, à ganância humana. Não, porque The Oil tem lições sobre veganismo, fala de como os mais poderosos se sobressaem em relação aos menos privilegiados e tá, tem isso, ele usa um pouco disso para contar a história, mas isso é só ferramenta para contar a história e The Oil vai muito... The Oil. Eloio. Tô misturando, não sei de onde é que eu tirei D, eu já pesquisei The Oil no Google umas 500 vezes. Então tudo isso é figurativo para contar uma história até relativamente simples se você colocar um olhar da psicologia em cima. Eloio, Elocho, em argentino é mais bonito. Por curiosidade, se você pegar a música e o clipe My Sacrifice do Creed e comparar com essa visão que eu vou passar de Eloio, é exatamente a mesma história. Eles contam com figuras diferentes, mas é a mesma história. Bom, vamos lá. Eloio é nada mais, nada menos do que um mergulho no inconsciente do personagem principal, o Goreng. Então, aqueles 333 níveis, os níveis do inconsciente, quanto mais fundo ele vai chegando no seu inconsciente, mais doloroso é. E para você poder entender um pouquinho desses conceitos, eu não vou nem explicar profundamente, até porque psicologia eu conheço para mim, mas não conheço a ponto de poder explicar para alguém, enfim, tecnicamente, até porque minha área não é psicologia. Mas você precisa conhecer dos conceitos de um id, ego e superego de Freud, diferença.com. Id é componente nato dos indivíduos, consiste nos desejos, vontades e pulsões primitivas do ser humano. O ego surge a partir da interação do ser humano com a realidade, adequando seus instintos primitivos, o id, com o ambiente que ele vive. Ele diz aqui que é o mecanismo responsável pelo equilíbrio da mente, da psique, né? O ego é muito ligado à personalidade da pessoa, né? A sua sanidade mental. E o superego, ele é o cara que é uma espécie de conselheiro do ego, onde ele coloca conceitos dentro de moral e ética para poder colocar o ser humano numa ação que ele possa avaliar se aquele impulso que é o primordial, que vem do id, que se transforma no ego como alguma coisa possível de ser interagida na sociedade, se aquilo é moralmente aceito ou não. E também é bastante interessante que você pesquise os conceitos de inconsciente coletivo de Jung, que nada mais é uma representação. Quando ele fala administração, né? A administração do Oio é o inconsciente coletivo das pessoas, né? Então, esses 333 níveis são níveis de consciência, onde ele vai mergulhando e tomando consciência do seu ser. E aí o Goreng, ele entra no Oio para poder parar de fumar, né? Ou seja, para ele controlar um desejo incontrolável. Está lá no id dele. O tabagismo é um impulso de suicídio. E logo de cara ele se depara com o Trimagasi, nada mais é do que ele mais velho. Tá? Então, praticamente todos os personagens que estão ali é só ele com pessoas familiares. Então, o Trimagasi é ele mais velho e ele começa a se defrontar onde é que ele vai parar se ele continuar seguindo só os seus desejos, seus impulsos, ele não vai se controlar. Ele passa a ser um velho que a própria televisão vai controlar ele, fazendo com que ele compre produtos que ele não precisa para situações que não vão fazer falta na vida dele. E aí ele compra aquele afiador de faca e aquilo não é o suficiente, ele tem que comprar uma faca que não perde o fio nunca. E se você notar, os dois são iguais. Então você nota que conforme ele vai ficando mais próximo do Trimagasi, eles passam a usar as mesmas palavras, né? Então um fica falando óbvio o tempo todo, de repente o outro também começa. E eles começam a se alimentar igual, começam a ler o livro juntos, fazem exercício, se alongam igualmente, né? Aquela cena onde eles estão se alongando na cama nus, cada um de um lado, justamente esse
confronto desse outro dele, mais velho, e ele vai tomando consciência de onde a vida dele pode parar. A comida, ela é uma representação só do quão mais próximo você está do inconsciente coletivo, da vida em sociedade que a gente tem. Então, tem mais comida nas camadas mais em cima, porque são as camadas mais fáceis de você viver próximo do inconsciente coletivo. Ou seja, você não tem consciência do seu ser único, individual, daquela pessoa que você é exclusiva no mundo, né? Você passa a viver dentro de um inconsciente coletivo, de uma vontade que é mais ou menos igual para todo mundo. Conforme vai descendo os níveis, a comida vai acabando, ou seja, você está se afastando da sociedade e você está cada vez mais entrando em si. E quanto mais você entra em si mesmo, mais doloroso fica. Então a comida vai acabando, você vai se afastando daquela sociedade e você vai mergulhando em si mesmo. E aí surge o segundo personagem aí da história, que é a mulher de origem asiática lá, a Miharu. A Miharu, ela é uma representação de um relacionamento amoroso dele. Isso de início não fica tão claro, mas depois, num dado momento que ele sonha com ela, depois que ela intercede, né? Bom, deixa eu voltar um pouquinho antes de falar da Miharu. Ela aparece num dado momento e quando eles descem de nível, o próprio velho amarra e aprisiona o Goreng, tentando matar ele, né? Tentando impedir que ele entre nos níveis mais fundos da sua consciência e tome consciência de si mesmo. Ele quer continuar sendo uma pessoa sem consciência, vivendo nesse marasmo de uma vida sem sentido, sem uma profundidade filosófica. Então por isso que ele amarra e quer matar o Goreng, quer impedir que ele possa se pesquisar. É mais ou menos uma metáfora para autossabotagem. Muitas vezes a gente busca se autossabotar para não deixar que a gente conquiste aquilo que a gente está procurando, que a gente quer. E aí, milagrosamente, ele tem a lembrança dessa pessoa amorosa na vida dele, real, e ela salva ele, mas note que ela não mata o velho. Ela entrega a faca lá pro Goreng matar. E aí, quando o Goreng mata o velho, meio que ele consegue uma libertação mental, né? Então ele já percebeu que não é aquilo que ele quer pra vida. Ele não quer ser aquela pessoa amargurada, vivendo sem sentido, explodindo de raiva, sem razão aparente e comprando, consumindo cada vez mais, até que nunca tem um fim, né? Sempre tem uma coisa nova para ser consumida, que ele não tem consciência da sua própria vida. E aí ele sonha, depois dessa cena que ela salva ele, né? Que é uma lembrança que ele tem, na verdade, o surgimento do nada dela é porque veio essa lembrança, e aí ele lembra que tem que continuar o caminho dele, então ele mata o velho e passa a ficar naquele nível mais doloroso, e surge a metáfora de uma criança perdida, né? Isso aí é fantástico. Essa criança, eles colocam no filme na conta como se fosse uma filha da Miharu, mas na verdade a criança perdida é ele mesmo perdido de si, né? A sua criança interior está perdida, e ele, na verdade, o The Oil é uma busca por essa criança, né? Quem ele é de verdade? Quem é aquela pessoa que nasceu como um ser único e que, conforme foi vivendo em sociedade, se perdeu para se adequar a padrões morais, éticos, sociais que são de outras pessoas e não dele mesmo. Então a busca pela criança é a busca dele se encontrar como um ser único, ele é de buscar a sua essência. Bom, aí aparece o próximo personagem, que é a moça que coloca ele dentro do Oio. Bom, por que essa mulher colocou ele no poço? Porque ela é a representação da mãe dele. Então, ela que deu a vida, que colocou, que criou esse poço, na verdade. Por isso que ela fala que trabalha na administração há 25 anos. Ela trabalhou para poder ter ele, e esses 25 anos é uma representação do tempo que ela viveu com ele, até que ela morre vítima de câncer. E ela está morta, ela diz isso no filme expressamente, numa parte que ela diz: eu perdi a batalha contra o câncer. Câncer, para a psicologia, é uma doença completamente psíquica, né? Você pode pesquisar isso com um pouquinho mais de detalhe por aí, tem N fontes falando disso. Ela tem um cachorrinho, aquele cachorrinho provavelmente é uma representação da infância dele também, senão ela poderia ter um outro ícone qualquer, mas o cachorrinho é uma representação da infância, e ela odeia esse par amoroso dele, né? Então toda vez que ela aparece, ela critica, ela acha ruim, meio que, mais uma vez, ele traz a figura da Miharu como uma ruptura, só que dessa vez é a ruptura que ele deixou de viver na casa dos pais, deixou de viver com a mãe e passou a viver a sua vida adulta, dentro de um relacionamento, não importa se foi casado ou não, não fica explícito isso, mas, mais uma vez, ela aparece como ruptura. Você vê que sempre as cenas da Miharu são muito brutas, muito grotescas, que justamente são momentos de ruptura. Quando eles descem de nível, ela, sem motivo aparente, se enforca para deixar o seu cadáver para alimentar o filho. Então você vê que quando ele toma consciência de que ela morreu e se enforcou para deixar a carne para alimentar ele, né, é mais ou menos a metáfora de que uma mãe faz tudo pelo filho para poder alimentá-lo e dar vida. E aí ele começa a chorar, ele começa a sofrer o luto daquela morte. Então essa cena representa o momento na consciência dele onde ele encontra a mãe falecida e sofre com aquele luto. E você pode ver que em um dado momento ele enfia o rosto entre os seios da mãe, procura como se fosse uma criança buscando
segurando a mãe a mama para amamentar. Então é essa representação do momento onde ele vive o luto da mãe e ele tá pronto, né, depois de confrontar o eu dele velho, depois de visitar esse relacionamento amoroso, visitar a infância e ter esse momento de viver o luto dele, é onde se encaminha o filme para o final. E aí ele se enche de fé e esperança, que é a função do último personagem que aparece aí, que é o Baharat. Eu nem sei se eu estou pronunciando certo, se eu estiver pronunciando errado também, tudo bem. Que é uma pessoa cheia de fé que está escalando os andares do poço, né, tentando, a base de fé e esperança, conviver em sociedade. E aí quanto mais em cima ele chega, tem aquela representação de quem está em cima defeca nele na hora que ele está subindo. Ou seja, a sociedade está cagando para você, né? Não adianta você querer viver em paz com a sociedade, porque no fim das contas ela está cagando para você. E aí ele usa essa coragem, ao invés dele se revoltar, dele brigar com a sociedade, dele tentar impor seu ideal e sua vontade, ele usa dessa coragem para ir atrás dessa criança interior, né? Então é quando ele começa, munido de coragem, a descer a níveis cada vez mais baixos, tentando levar comida, ou seja, tentando levar um pouco de racionalidade para cada nível. Por isso que ele vai descer, ele só vai começar a alimentar quem está lá embaixo. E aí, num dado momento, aparece um guru espiritual do Bharat, e esse guru dá um conselho muito cheio de moral e ética. Na verdade, é uma representação do superego do Goreng. Então esse guru espiritual, ele está numa cadeira de roda, ele age como um superego, ele está dizendo, olha, você quer fazer, o seu impulso é descer a força, ir atrás da sua criança, mas tente dialogar, tente ter uma situação sensata. Então ele traz uma visão em cima de moral para que os impulsos sejam controlados. E dá justamente a mensagem, olha, alimente a sua criança interior, leve o alimento até o último nível para você pensar qual é a sua meta, que é mandar essa mensagem lá para frente, ou seja, você encontrar essa criança interior e colocar ela em sociedade. Você pode e deve viver em sociedade, mas sabendo quem é você e não vivendo uma vida baseada no que os outros querem que você seja. Então ele tá numa cadeira de roda justamente porque o superego ele é lento, né? A gente normalmente vive basicamente nos impulsos do id e do ego. E quando o superego vem, que a gente consegue dar algum ouvido, alguma coisa de moral, demorou muito, às vezes a gente já fez merda, já agiu por impulso, e depois vem aquela vozinha na consciência, né? Poxa, eu devia ter feito assim, eu devia ter falado assim. Então por isso que o superego tá numa cadeira de roda e precisa ser empurrado. Então é muito interessante essa metáfora que o filme usa. E aí a gente já parte pro final. Sim, o filme tem um final que é espetacular, que é justamente quando ele consegue, a morte da coragem dele é só figurativa, né? Pra ele poder chegar no nível mais baixo. E aí ele encontra essa criança interior, né? Eles colocam como uma criança asiática justamente para parecer que ele está buscando o filho daquela menina que sofreu em sociedade, fica usando essas metáforas só para contar uma história superficial. Mas aí quando ele encontra essa criança interior, que é ele na sua maior essência, ele alimenta essa criança e manda ela de volta para viver em sociedade. Ou seja, ele se encontra. E aí justamente no momento que ele encontra o seu eu interior, o seu eu mais profundo, nas camadas abaixo da última camada, né? Lá no 333 ele desce mais ainda, fica mais escuro, mais frio, mais sombrio. Então ele reencontra o eu dele velho, né? Então você vê 3 mentalidades ali, para onde eu vou, quem eu sou e o meu eu original, que é essa criança. Então ele se encontra novamente com o velho e eles trocam praticamente as mesmas frases, a mesma mensagem e vão embora. Ou seja, ele acabou de encontrar sua consciência, fez uma profunda análise dos seus níveis psíquicos, né? Onde ele foi até o mais fundo possível do seu ser para poder de fato se encontrar e voltar a viver uma vida normal em sociedade. E se você leva isso para uma vida, para nossa vida, né, do cotidiano, isso a gente pode e deve fazer várias vezes, né? Sempre quando a gente estiver envolvido em algum problema, né, busca uma ajuda de terapeuta, faça essa busca do seu eu original, quem é você, quais são os seus ideais, quais são os seus objetivos, seus valores, vá até as camadas mais profundas, né? Eu particularmente sou um usuário de serviço de terapia há alguns anos e é mais ou menos isso mesmo, você se perde, você vai brigando e cada vez que você desce, você sofre mais dores. Então o filme Eloio, ele retrata nada mais nada menos do que uma busca do seu eu interior, passando pelas camadas mais profundas do ser. E esse é o fim. Então quando ele se encontra, ele volta a viver em sociedade, por isso que ela sobe, vai embora lá para a camada 0, mas ele passou por uma sessão de terapia, se reencontrou e pode voltar a viver em sociedade de uma maneira mais equilibrada, mais sadia. Então é isso, é bem simples, né? Usa essas metáforas todas de sociais só para contar a história, mas na verdade é uma história mais focada em psicologia do que qualquer outra coisa. Os outros elementos são só figuras para contar e fazer o pessoal também conversar, falar sobre o filme, né? Tem bastante estratégia por trás. O artista e o cineasta normalmente usa dessas estratégias para contar a história. E aí depois que você viu esse vídeo, essa explicação, vai ver My Sacrifice do Creed, você vai ver que é a mesma coisa. O clipe, principalmente, essa música ela não se explica sozinha, ela tem que ter o clipe junto, ela é uma obra que a música e o clipe contam a história completa. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa viagem maluca aí, da explicação do filme Eloio, e até a próxima.